Estamos aqui hoje, o Logo Ali está aqui hoje na Vinícola Legado, Campo Largo, pertinho de Curitiba. Eu estou com a Heloíse. A Heloíse é a produtora, a idealizadora, a sonhadora, a vencedora e a que não desiste nunca de sonhar que vai dar tudo certo aqui na vinícola com o vinho, que é a matéria viva que a gente sempre tanto fala e sempre tanto exalta, né? E eu gostaria de agora no final, depois desse passeio incrível que vocês vão estar vendo tudo com a gente, conversar um pouquinho com a Heloísa e escutar um pouquinho da história dela, porque vinho é história. Vinho é solo, é clima, mas vinho é história. A história da Elo é linda. Então fala aí pra gente um pouquinho. Eu acho que você tem toda razão quando você fala isso, porque eu sempre, quando faço degustações, tá, eu sempre falo que em cada garrafa de vinho tem uma história. Porque quando você fala no conceito de terroir, e é aquilo que a gente trabalha aqui, né, que é o conceito do vinho que vem de um clima, de um solo, mas também do trabalho humano, né? Acho que toda pessoa que participa da produção do vinho, ela traz algo da sua história para dentro daquela garrafa. Principalmente quando você trabalha em volumes pequenos, né? Eu vejo assim, tem pessoas que trabalham comigo aqui, desde o início, que conhecem cada planta, uma por uma, né? É cuidado como um jardim, não é uma coisa assim que você trabalha em larga escala como uma plantação de soja, né? Eu digo, uma plantação de soja tem uma pessoa trabalhando para fazer, né, tudo com maquinário, 50 hectares. No vinhedo tem uma pessoa por hectare. A pessoa tem que conhecer cada detalhe, né? Os cuidados são todos manuais, é o ano inteiro de cuidado para ter uma safra só no ano, né? O que é uma coisa engraçada, que tem muita gente que visita a gente e não sabe que só dá uva uma vez por ano, né? Então, tipo assim, você vai fazer um vinho para o mês que vem? Não, isso não existe. Isso não existe um vinho para o mês que vem, né? Então, a minha história começou, eu acho que só se justifica, e é aquilo que eu estava contando, né, que todas as vinícolas são fundadas, são como empresas familiares. Por quê? Porque tem que ter muita vontade, tem que ter muita paixão, tem que ter muito amor, tem que ter muita dedicação. E é um projeto a longo prazo. Sim, né? E eu acho muito legal, que eu já ouvi algumas vezes a sua história, mas como as pessoas ainda tem algumas pessoas que não ouviram a sua história, eu acho muito legal você contar lá no comecinho como começou, sabe? O porquê que, tipo, você falou, não, eu quero fazer isso, eu vou fazer vinho. Então, sempre fui apaixonada por vinhos como consumidora, né? Mas quando eu me casei, eu tinha um amigo nosso, que foi nosso padrinho de casamento, e tinha uma chácara aqui perto, e nos deu de presente de casamento 200 mudas de Cabernet Sauvignon importadas da França. Nossa, que presente animal. E aí, claro, né, plantamos, começamos a pesquisar, fomos estudar, procurar técnicos, né, começamos a elaborar vinho no final de semana, vinho de garagem, né, totalmente, assim, sem nenhuma pretensão. E aí aconteceu, né, ter o falecimento do meu marido, que foi em 2003, e eu queria encontrar uma maneira de me reaproximar da propriedade e de criar aqui um ambiente positivo para os meus filhos, que eram muito pequenos ainda, né? E foi aí que surgiu a ideia da vinícola, né? Porque era uma coisa que eu amava fazer. Eu tinha muita confiança que podia dar certo, porque pelas primeiras experiências, aquelas mudas e outras tentativas, eu tinha visto que a gente conseguia sim produzir uma uva vinífera de qualidade aqui. A agricultura é uma coisa que eu amo, porque eu acho que ela traz aquela conexão com a terra. Sim. E com os ciclos de vida que hoje em dia a gente é muito carente. Sim, né? Verdade. Então é um trabalho muito bonito, por mais que seja difícil. Então eu queria realmente criar um legado, né? E eu queria criar um legado para os meus filhos que não fosse, eu digo assim, não é herança material, é o legado do exemplo, né? Da dedicação, de fazer o que você ama, de lutar pelo que você quer, né? De não desistir, da persistência, que as coisas que a gente consegue nessa vida que são duradouras não são no clique do mouse. É verdade. Né? É resultado de muito esforço. Exatamente. Né? O nome Legado veio daí? Sim, o nome Legado veio daí. Veio daí, né? Ele tem uma motivação mesmo, Sim. tem um coração aí. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com vinho, isso faz mais de 20 anos,
O que mais é muito doido isso, né? Porque eu ficava do lado do Manuel e eu ficava ouvindo ele falar de vinho e o que eu mais queria ser lá atrás, quando eu era a terceira assistente do sommelier, que eu só carregava a garrafa. E o que eu mais queria ser era chegar ao ponto que ele fazia, que era contar histórias reais, de vivências reais, de vinho e de vivências com o vinho, né? De lugares que ele conheceu e essas coisas. E ele falar com tanta veemência, com tanta propriedade sobre o produto que ele vende, que é o que eu vendo, enfim, o que é o produto que você vende, que é o vinho, que aquilo me deixava tão assim encantada e que eu falava, cara, um dia eu quero chegar nesse ponto, assim, sabe? E eu acho que hoje, por exemplo, toda vez que eu encontro com ele, né, e hoje eu já trabalhei com ele durante muitos anos, eu conheço ele já há quase mais de 30 anos. Toda vez que eu encosto nele, eu tenho a mesma sensação, sabe? Que eu sei que ali tem mais 10, então se eu conheço ele há 30 anos, ele tem 30 anos mais vivência novas, como a gente estava falando, né? Eu estava estudando esses dias, dizem que a cada dia nascem 8.000 novos rótulos de vinho no mundo, no planeta. Então, assim, o sommelier, ele nunca vai saber tudo, né? E a pessoa que trabalha com vinho, ele trabalha com matéria viva, que eu sempre falo, né? Vinho é viva, que nem a gente. Então, assim, vinho nasce, cresce e morre. Você estava falando ali dos seus vinhedos para mim, dizendo que eles têm, as plantas aqui têm uma durabilidade, enfim. A gente não sabe ainda quanto tempo. Muito por causa do nosso microclima e tal. Mas daí a gente pegou e eu falei, esse vinhedo aqui já é um dos mais antigos. Ele falou, esse aqui é um dos primeiros, já tem 14 anos. Então, se imagine, 14 anos. Se você estava falando para mim que a gente estava falando sobre lucro, né? Uhum. Para você ter lucro no vinho, demora, amigos. Fala aí como demora. Porque os 4 primeiros anos nem planta. Nem produz. Nem produz, não tem nem né? Você planta e não tem nem uva. Aí depois de 4 anos você começa a estudar a capacidade daquela casta produzir de maneira adequada. Então isso vai levar uns 2, 3 anos. Daí você tem que... Aí sim você vai investir num vinhedo, num volume maior comercial, e aquilo vai levar mais 4 anos, então aí já são 11 anos para produzir. E uns 2 anos no mínimo para produzir um vinho jovem. Então são 13 anos. Então você fica 13 anos produzindo e dedicando. Tirando o dinheiro do bolso, porque às vezes as pessoas, é isso que eu explico às vezes muito do vinho nas minhas aulas e sempre tento explanar sobre isso, que a parte lúdica do vinho, a parte mágica, a parte de ficar feliz, de dar risada, de falar mais alto, de unir as pessoas, é lindo, 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 lindo. Mas por trás disso tem um trabalho de tanta gente, de tanta dedicação, que envolve muitas pessoas e muito dinheiro, porque para a produção de um vinho, como a gente está falando, para ele sair com, sei lá, com um pouquinho de qualificação, né? Com uma qualificação boa, para ele não morrer no primeiro ano ali fora, tipo, todo mundo falar, não, teu produto não é bom, não vai vender, é ruim, você mesmo, né? Porque eu acho que tem uma coisa da nossa, do meu eu, né? Então, tipo assim, eu não sou uma boa sommelier ainda tanto quanto eu queria ser, então eu tenho que estudar mais um pouco, né? Você também. Tipo, eu tô fazendo vinho agora, mas eu ainda não cheguei no vinho que eu ainda quero fazer. Então, assim, até você chegar nesse modelo, tem que ser muito persistente, tem que ter muita vontade. E é aquela coisa assim, a barra tá sempre um pouquinho mais à frente, né? Porque você mesmo vai empurrando a barra, né? É verdade. Então, quando eu comecei, assim, o que eu queria era produzir um bom espumante meu, né? Tanto que o primeiro produto que eu fiz foi o Flair, né? Eu adorava espumantes e eu sabia que a gente tinha uma vocação, já sabia que a Viognier ia dar certo aqui, que o Merlot ia dar certo. Esse aqui é o Flair, pessoal. Isso aí, essa é a edição mais nobre do Flair, que é o Flair Nature, né? Produzido 100% aqui na Legado, quais são as uvas? 100% Viognier. 100% Viognier. Né? E nisso é uma coisa bacana, assim, porque também é uma coisa de quebrar barreiras, porque a Viognier não era uma uva plantada no Brasil, praticamente. Sim, até hoje né? não tem não se fazia espumante de Viognier, né? E foi uma coisa realmente que eu idealizei, que eu vi potencial e que eu acreditei e investi nisso, né? Então, a minha pretensão era isso, era fazer um vinho bacana para a gente curtir.
E daí para frente a coisa foi tomando um volume, porque daí você não quer, você quer fazer um vinho tinto, aí você quer fazer um vinho tinto que já tenha mais estrutura, aí você vê teu vinhedo evoluindo, você vê que você tem um espumante que ele tem uma estrutura que te permite o envelhecimento. Então você já vai criar um produto que não fica 1 ano e meio em autólise, que fica 4 anos em autólise. Mas esses são mais 4 anos para esse produto ficar pronto, né? Então a gente vai empurrando a barra um pouquinho mais para frente sempre. Né? Então, e como você falou, né? A maior parte das bodegas, e eu já conheci N bodegas no mundo, você também já deve ter conhecido aí muitas. 90% das bodegas, 99% das bodegas hoje mundiais, elas são de pequenos produtores e são ainda da família. Então vou dar um exemplo para você aí. Tem um espumante que é super produzido na Alemanha, que a família que produziu esse espumante começou produzindo, a primeira produção deles de vinho foi espumante na Alemanha. Hoje, a casa da família e tudo que eles produzem no mundo inteiro hoje, eles têm bodegas espalhadas no planeta inteiro, a maior produção deles de espumante hoje é na Espanha, mas a casa da família está lá e você vai lá na Alemanha, está lá os filhos ainda fazendo a separação das uvas, escolhendo, provando, ajudando no corte junto com os enólogos, então eu consigo perceber que é tudo muito, muito ligado aí com esse lado familiar, né? E aí às vezes as pessoas também, elas acham que, por exemplo, você produz quantas mil garrafas aqui por ano? Em torno de 15 mil garrafas. Então, uma bodega pequena, como a gente falou, produz 15 mil garrafas e tem quantos funcionários que trabalham com você durante Tem 6 funcionários. 6 funcionários. Eles são responsáveis por tudo, gente. É isso que é muito legal de falar. Que às vezes a gente pensa que você vai lá no supermercado e tem lá na prateleira várias garrafas do mesmo vinho, você pensa, nossa, esse cara deve ter, sei lá, 5 mil funcionários. Aí que a gente se engana, né? Que a maior parte das produções, sejam elas às vezes grandes ou pequenas, elas demandam uma quantidade pequena de funcionários, mas que fazem muitas funções, né? Isso mesmo. Porque eles têm que... Eles fazem tudo, na verdade. Eles fazem desde do pessoal que chega para visitar a bodega, eles que recebem, até a hora de colher, até a hora de organizar, até a hora de vinificar. Mas isso é uma coisa assim que eu vejo que até eu como cliente, é uma das coisas que eu mais gosto. Você prefere ir visitar uma vinícola que produz, sei lá, 5 milhões de garrafas, em que tudo é impessoal, ou você gosta de ir naquela... Lógico que você gosta de naquela, que a pessoa que faz a poda do vinhedo é a mesma pessoa que participa da produção do vinho e é a mesma pessoa que te recebe para degustar o vinho. Porque aí você vê o que tem envolvido naquela produção, você tem um lado pessoal e você vai aprender muito mais. É isso. Né? E no vinho a gente nunca para de aprender. Né? E o que você acha hoje que está acontecendo aí com o mercado do vinho nacional? Qual é a tua visão aí para esse mundo? Porque eu sei que quando você começou lá no teu primeiro ano, quando que foi o primeiro ano que você engarrafou mesmo? 2012? Foi 2008. 2008. Mas eu comecei a vender em 2014. Então a primeira vez que você vendeu o teu vinho foi em 2014. O teu produto ainda assim não era conhecido no mercado, então você teve toda essa dificuldade, né? Porque hoje em dia não importa o produto, né? Sim. Seja o vinho ou seja, sei lá, uma borracha para pagar alguma coisa, você tem que inserir esse produto no mercado, o que não é fácil, porque as grandes empresas estão aí com o produto já vendendo a rodo. Então assim, em 2014 ali, quando você começou a colocar esse produto no mercado, qual que foi a dificuldade maior e qual é o que você vê hoje assim de dificuldade, mas que também melhorou muito? O que eu vejo bastante diferente, assim, claro, o maior obstáculo que a gente tem é o preconceito contra o vinho nacional e ainda mais com o vinho local, porque Campo Largo é conhecido pelos vinhos coloniais de mesa, né? Então, eu digo assim, esse é um custo inevitável, que é o custo de ser pioneiro, não tem como. E o convencimento se faz aqui, na taça. Né? Então, o meu desafio maior é trazer as pessoas aqui e fazer com que as pessoas provem sem preconceito, né? Claro, você tem o recurso de fazer as degustações às cegas, mas não é sempre que você pode fazer isso, né? Até poucas vezes a gente pode fazer isso. Então, você tem que trazer a pessoa, você tem que mostrar o trabalho, você precisa ensinar.
né? Isso é uma coisa muito bacana também. Eu acho que pelo fato da gente estar próximo de Curitiba, que é uma cidade grande, muita gente tem a chance de vir e conhecer a produção, coisa que você vê em vídeo. De repente alguém viaja, vai visitar uma grande vinícola, mas é aquela visita mais pasteurizada e tal. Aqui não, aqui você está conversando com quem produz, então acho que aproxima. Mas eu acho que uma das grandes mudanças que eu vi nesses 6 anos, assim, já deu para perceber, a gente tem mais jovens se aproximando do vinho. Legal, né? Assim, uma gurizada de 20 e poucos anos começando a tomar vinho, curiosos para aprender, se preocupando com as práticas que a gente tem, né, de cultivo, né, com essa questão do respeito à natureza, mas também consumindo vinho de uma maneira mais descontraída. O que eu acho ótimo, porque eu digo sempre que vinho é que nem roupa. Você não vai de biquíni numa festa de casamento e você não vai com vestido de baile para a praia, né? Então você tem o vestido certo para cada ocasião, você tem o vinho certo para cada ocasião. Então sim, você vai ter um vinho que é aquele vinho de meditação, para aquela noite que você está em casa, que você está lendo, que está estudando, está pensando na vida, na beira da lareira, vai ter. Você vai ter aquele vinho super sofisticado, que você guardou por 20 anos, para uma coisa especial, que tem que ser servido naquele decanter, naquela taça, com a temperatura certa, que exige todo um ritual e que merece tudo isso? Sim. Mas você não pode ter um vinho que você simplesmente abra na praia ou no churrasco com os teus amigos e tome em qualquer taça. Sim. Pode, entendeu? Então, isso é que eu acho que é uma coisa que está mudando. Né? O vinho ele tem que deixar de ser visto apenas como um ritual sofisticado, Sim. ou alguma coisa para celebrações especiais, e tem que passar a ser visto como alimento, como parte do dia a dia. Exatamente. Porque ele alimenta o corpo e a alma. Isso é uma coisa que me fez modificar muito na maneira de ser para eu, né, falando de mim mesma, mas me modificar para o vinho, né? Porque eu venho de uma escola onde eu brinco, né? Eu brinco com isso porque tem aquela propaganda de comercial de cerveja que eu não vou citar, mas é que antigamente as pessoas falavam de vinho, então o vinho ele não descia redondo, ele descia meio que quadrado, né? Então eu falava de um formato de vinho de uma forma quadrada, então tipo eu chegava e falava, olá, boa noite, tudo bem? Nananana. Então era um formato, né? E aí quando eu saí do meu trabalho e eu fui me reestruturar e fazer com que a Débora Brejinski mesmo, eu mesma aparecesse de verdade como eu realmente sou e não como uma pessoa que veio simplesmente para servir, mas como sommelier mesmo que sou, eu tive que me renovar, né? E aí o se renovar é você conseguir transformar o vinho numa bebida muito, muito mais fácil e mais acessível às pessoas do que aquela visão lá que as pessoas tinham antigamente. Eu acho muito legal esse negócio e eu acho que isso são movimentos cíclicos, né? Eu acho que o vinho, como eu aprendi, o vinho nunca cai de moda, o vinho nunca vai deixar de ser vinho e pode ser que esse ano e o ano que vem ele não venda tanto, mas daqui 3, 4 anos vai vir um vinho ali que vai cair na moda de novo, vai todo mundo começar a beber e esse movimento vai ser sempre crescente, né? O que eu vejo de, sei lá, 10, 15 anos atrás para hoje é que há 10, 15 anos atrás, quando a gente só tinha 4 marcas de cerveja, por exemplo, no mercado, as pessoas chegavam no mercado, iam dar um churrasco na casa delas, elas chegavam no mercado, elas tinham lá 4 marcas de cerveja, que se elas tomassem uma X, B ou D, não fazia muita diferença, daí ela pegava lá uma caixinha com 12, colocava no carrinho e falava, vou servir no churrasco. Enquanto que quando ela chegava lá no vinho, Antes de ter vinho aqui, que a exportação era aberta, né? A importação era aberta, mas antes que só tinha lá Corvo, Periquita, Valpolicella, Chianti da Palhinha. Então aqueles tipos de vinho eram de fora do Brasil e eram caros para o bolso. Então as pessoas acabavam que não tomavam. Aí depois, quando começou ficou livre o mercado, que liberou a importação, de uma hora para outra o que era 4 vinhos e 4 cervejas se transformou numa prateleira lotada de vinho, onde as pessoas olhavam e ficavam paradas assim.
e não sabiam o que fazer. Aí todo mundo falou, né, pra mim, assim, alguns anos atrás, nossa, porque agora tá uma onda das cervejas artesanais, que agora o vinho vai acabar, que vai quebrar o vinho, que agora vai ter cerveja com aromas de tal, 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 e tal, tal, tal. E aí eu olhava aquilo, escutava e falava, cara, eles só vão aumentar a venda do vinho, porque as pessoas vão parar de achar que tudo é igual. Sim. Então, se o cara vai parar para comprar uma bebida, outra bebida, e escolher a cerveja, enfim, a bebida que ele quer tomar por uma nota de um aroma, por que ela não pode fazer isso com o vinho? Ela e aí apreciar. Exatamente. E aí é onde eu me apeguei também. Então, eu fui me apegando a vários pontos. Eu fui me apegando, por exemplo, que eu consegui entender que as pessoas, elas muitas vezes não tomavam vinho porque elas tinham vergonha. E isso até hoje acontece. Vergonha de sentar do lado de uma pessoa que sabe alguma coisa ou diz que sabe, né? Porque muita gente diz que sabe. E daí, sentar do lado de uma pessoa que falava, mas se encontra um pêssego aqui, daí ela ficava, cara, não, cadê o pêssego? Não tem pêssego. E aí ela tinha vergonha de falar isso, então ela simplesmente falava, eu não vou tomar porque eu não sinto nada. É muito complicado. É muito complicado esse negócio pra mim. E aí que foi o negócio da gente mudar, né? De a gente começar a explicar que, sim, hoje eu consigo explicar para os meus alunos e falar para eles que o mais importante é o aroma que eles sentiam lá na infância, claro, né? Que é a memória olfativa de infância. Que se ele consegue verbalizar um nome para uma memória olfativa de infância, então ele falar para mim que é babalu, vou dar um exemplo, que nesses dias um aluno meu pegou e falou, ai, eu tenho até vergonha de falar isso para a senhora, prof. Eles têm um cheiro de babalu, mas babalu para mim significa muitas coisas. Significa frutas silvestres, vermelhas, framboesa, sabe? Framboesa. Então eu consigo vir dessa pessoa e falar, cara, entender o que ela tá sentindo. Ele consegue entender, ele está conseguindo sentir, e ele consegue verbalizar. E isso é muito atual, eu acho. Isso é porque a gente está conseguindo de alguma forma muito mais fácil e legal trazer o vinho. Eu acho que a gente, no vinho, às vezes as pessoas acabam criando conflitos que não existem, né? Porque você tem grandes produções comerciais versus produtores artesanais. Você tem cerveja artesanal versus vinho. Você tem consumo formal versus consumo descontraído. E não tem versus. Eu sou uma pessoa que na minha vida não acredito nisto ou aquilo. Para mim tudo é isso, aquilo, mais aquilo e mais aquilo outro, entendeu? Então eu vejo assim, precisa ter um vinho comercial para ser acessível, para ter um resultado esperado, para que as pessoas possam começar a beber vinho. É um vinho barato, bacana, bem feitinho, gostoso, por que não? Não tem nada errado. E tem o vinho artesanal, que é aquele vinho de produtor, que vem da terra, que tem que ser visto e valorizado de uma maneira diferente. O cara que bebe a cerveja artesanal, ele vai aprender a apreciar aromas, etc. Ele está sendo treinado para isso. Exato. Então é um cara que a hora que for consumir o vinho, vai ter essa apreciação. E além do que, acho assim, a gente tem que estar sempre inovando. Eu não sou uma pessoa presa a preconceitos, sou sempre aberta. Se eu não fosse, não teria fundado uma vinícola num lugar em que ninguém plantava uva fina. Né? Então, eu gosto de fazer coisas diferentes, gosto de experimentar coisas diferentes. Muitos dos nossos vinhos hoje são vinhos experimentais, são técnicas que a gente desenvolveu de elaboração, não são técnicas que a gente pegou, receita e reproduziu. Tem um produto interessante, bem bacana inclusive, que surgiu exatamente dessa disputa, vinho ou cerveja. E eu disse, não, por que vinho ou cerveja? Por que não pode ser vinho e cerveja? Aí eu resolvi chamar o André Junqueira, da Morada Beer, e o pessoal da Menix, para criar um produto que fosse um híbrido de vinho e cerveja feito pelo método Champenoise. Todo mundo me disse que não ia dar certo. Você tá louca? Eu cansei de ouvir, né? Mas já tô acostumada. Você tá louca, isso não vai dar certo, porque não sei o quê, papapá, papapá, papapá. Eu disse, não, eu vou fazer. Sou super teimosa, né? Daí meu marido já olhou pra mim e disse assim, você vai fazer isso só de birra. Se vou fazer só de birra mesmo, mas vou fazer porque eu posso, eu quero fazer, eu posso fazer, eu vou fazer, né? Tipo assim, não tem obstáculo que eu diga intransponível, né? Então eu fiz, se chama Pura Birra. Muito bom, se chama Pura Birra. Lancei 3 anos atrás, foi um super sucesso e agora a gente está fazendo uma edição nova. E é um híbrido de vinho e cerveja.
né? Porque é um mosto de vinho em que a gente coloca, tem 40% de mosto de vinho e 60% de trigo, aveia e cevada, e a gente faz uma segunda fermentação em garrafa. Então é um produto super vivo, que você pode guardar na tua adega e tomar muito mais para frente, e que tem o aroma do lúpulo, mas tem estrutura, cremosidade de um espumante champenoise, né? Então, para que isso ou aquilo, né? E a mesma coisa, essa coisa do consumo formal e o consumo informal. Dá para ter as duas coisas. Eu digo assim, eu sou produtora. Faz, nossa, 20 anos na minha vida que eu só me dedico a isso. Mas eu não sinto que o meu trabalho seja nem um pouquinho menosprezado quando alguém abre um vinho rosé meu na praia e põe uma pedra de gelo nele e toma ele com prazer. Porque é para isso que eu faço o vinho. Para as pessoas aproveitarem os momentos, se divertirem, curtirem, né, celebrarem, né, e eu não me sinto desmerecido, não tem problema nenhum. Sim. Né? Claro, né, a gente tem lá o lote 13, vou dizer, pelo amor de Deus, não ponha uma pedra de gelo no lote 13, não faça isso, né? Então, é aquela coisa, né? Tem o vinho certo para cada ocasião. Eu sempre falo que isso é muito legal, que às vezes eu pego algumas pessoas que eu, na verdade, sou uma vendedora de vinho, né? Eu não sou uma produtora, mas eu sou uma vendedora de vinho. Eu sou uma vendedora de histórias, né? Reais, eu falo. E aí, às vezes eu pego uma pessoa que ela está iniciando no mundo do vinho, então ela fala, Débora, eu vou te dar uma dica. Eu uma vez tomei um Pinot Noir e eu adorei, e eu queria tomar um vinho parecido com aquele lá e gastar, sei lá, R$40. Daí eu falo, que desafio. Que desafio, né? Mas tudo bem, enfim. Aí a pessoa, você vai lá com conhecimento, então se eu vou lá com conhecimento, enfim, explico sobre o vinho que eu estou oferecendo e tal, e sim, de alguma forma essa pessoa prova o vinho e ela ama. Então assim, aí foi o meu primeiro encontro, né? Encontro que é o encontro ali da nossa experiência, que eu digo, a nossa primeira experiência. A pessoa volta de novo, porque ela gostou daquilo, gostou do vinho, gostou do lugar, gostou da minha explicação, ela retorna ali, fala que nós vamos tomar hoje. E aí automaticamente eu consigo indicar mais aquilo que eu gostaria de indicar, né? Então eu vejo que muitas pessoas que passaram por mim, eu falo que elas entraram tomadoras e hoje elas são enófilas, né? E aí são camadas, né? Vão passando. Então, assim, tinham medo de chegar no mercado para fazer a compra, hoje já chegam lá e falam, não, eu quero tomar um Carmenère hoje. Sabe? Ah, não, eu quero tomar tal coisa. Ah, não, eu vou começar com espumante para os meus amigos, para as minhas amigas. Então, eu vou tomar o flare aqui da Legado. E aí, depois eu vou tomar o lote 13 para acompanhar o cordeiro que meu marido está fazendo lá na grelha. Entendeu? Então, isso faz com que, quando a pessoa chega para mim isso, ou se não, assim, não faz nada, mas ela me encontrou me viu 3 vezes. Me viu na internet, daí achou legal, foi num curso meu, daí a terceiro encontro que eu tenho com ela é via internet, às vezes inbox, que ela escreve assim pra mim, ai Débora, eu vou fazer tal comida hoje, indica um vinho, né? E aí eu paro o meu tempo mesmo lá para indicar. Então eu falo, essas pessoas, elas saíram daquele tomador, já são enófilas, e aí tem umas coisas que acontecem comigo que a pessoa chega para mim e fala assim, olha Débora, eu já provei vários vinhos depois que eu te conheci, mas agora eu estacionei, e aí fala o nome da uva, sabe? Eu estacionei lá no lote 13 da Legado e eu não consigo tomar outra coisa. Não quero mais tomar nada de nada, então eu amo esse vinho e aí fica por bastante tempo. Eu falo, calma amigo, daqui a pouco você vai dar mais uma caminhadinha, né? Sim. Porque na verdade o vinho é isso. A partir do momento que pelo menos eu penso assim, né? A partir do momento que você entra para o mundo do vinho e se apaixona, já era. Isso é uma coisa bacana também. Eu digo, o vinho não é um produto industrial, ele é um produto cultural. Né? Ele traz junto com ele todas as características de produção, a história das pessoas, etc. e tal, mas ele traz comida, ele traz a história do lugar, né? Ele traz o momento em que você serve. É completamente diferente de um produto industrial. As pessoas que se apaixonam sempre querem aprender mais. E o bom é que não tem fim. Né? Eu vejo assim, por exemplo, aqui, o que eu resolvi fazer, né? A gente tem 3 linhas de produtos hoje. A gente tem a linha Sapienza, que é uma linha de corte mais acessível, são vinhos jovens, frescos, leves, né, que é exatamente para esse consumidor que está começando a tomar vinho ou para os momentos mais descompromissados. A gente tem a linha Flair, que são os espumantes champenoise,
Eu digo assim, esses não mudam de receita, eles só melhoram com o tempo. E melhoram com o tempo por vários motivos. Porque o vinhedo vai ficando mais adulto e mais maduro, porque a gente vai aprendendo como trabalhar melhor com esse vinhedo, porque a gente faz um investimento de tecnologia também com o passar dos anos e porque eles amadurecem na garrafa. Sim. Né? E a gente tem a linha Esfísio, que eu digo assim, a linha Esfísio em italiano, em dialeto napolitano, quer dizer delicioso. Né? E é uma linha experimental. Por quê? Porque é bem isso. O consumidor de vinho, ele não estaciona. Eu sou produtora de vinho porque eu amo consumir vinho. Então, eu também não estaciono. Eu também quero uma coisa diferente. Sim. Então, você quer aquele vinho que te dê segurança, que você sabe exatamente o que você está servindo, que você quer que ele seja o que ele era 1 ano atrás, 2 anos atrás, você quer saber que recebe o esperado. E você quer surpresas, você que sempre quer surpresas, você quer uma coisa diferente. Então, na linha Esfísio é onde eu exercito esse meu lado mais criativo. Né? Então, eu faço coisas diferentes mesmo, para você chegar daqui a 2 anos e ter uma coisa diferente que você nunca viu e nunca tomou comigo antes. Certo. Né? Então, é bacana ter essa liberdade. Eu ficaria aqui o dia inteiro conversando, na verdade, mas vamos ter que acabar, eu acho, né? Eu queria agradecer em primeiro lugar por tudo, né? Por esse momento, por esse tempo seu. Eu acho que eu já te achava o máximo, eu já te achava o máximo, assim, por tudo. Porque eu acho que ser mulher no mundo do vinho... Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que há preconceito, empoderamento, preconceito e essa coisa toda que a gente fala hoje muito, 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 muito. Eu acho que sempre aconteceu e talvez durante muitos anos ainda vem acontecer. Quando eu comecei no mundo do vinho, tinham poucas mulheres, eu acho que você eram tipo, iguais a você, produtoras de vinho, deviam ter muito menos mulheres, né? Do que, por exemplo, o sommelier. Então, assim, sommelier ainda já tinha produtora mesmo, mulher que vai lá, põe a mão na massa, vai para a terra e tal. Eram famílias e não mulheres. E eu sempre falo que esse lado de empoderamento, enfim, do preconceito, ele é muito legal a partir do momento que a gente consegue se conscientizar que o nosso lugar no espaço está aí e a gente consegue conquistar ele trabalhando bastante, se dedicando bastante e cada dia melhorando, melhorando, melhorando. Eu acho que é isso que você faz todos os dias. Isso é uma coisa assim que eu acho, para mim, pessoalmente, foi difícil. Mas eu acho assim, para toda mulher é difícil. É difícil você conciliar cuidar de filho, cuidar da casa, né, dar conta de tudo sozinha, os múltiplos papéis e ainda tocar uma empresa, quer dizer, criar uma empresa, não é um negócio que veio pronto, né? Comecei lá do zero, né? Então Sim. é uma coisa assim, sim, né? A gente estava até conversando informalmente antes, penhorei a casa para ter dinheiro para plantar o vinhedo. Né? Vendi carro para pagar salário de funcionário que não tinha de onde tirar dinheiro para pagar funcionário. Aquela coisa de passar noite sem dormir, gente, pelo amor de Deus, assim, a quantidade de noite chorando. A minha filha chegava para mim e dizia, mãe, fecha a vinícola, por favor. Eu não aguento mais ver você sofrer assim. Mas eu digo assim, eu não sei qual é o limite entre a teimosia e a persistência. Mas eu acho que se eu não fosse tão teimosa, eu não estaria aqui e não teria conquistado tudo que eu conquistei. Então, eu acho também que muitas mulheres se menosprezam, porque às vezes não têm a formação adequada para ter aquela vida profissional. A minha área de formação, por exemplo, é da área de design e comunicação, não é da área da agricultura. Né? Não é da área de produção de vinho, eu sou autodidata, eu aprendi fazendo. Né, na luta diária, nas dificuldades diárias. E não é assim ter um mês difícil, não, são anos de batalha, né? Anos de empenho e sofrimento. Né? Mas eu acho assim, toda mulher tem esse lado da persistência. Né? A mulher é batalhadora, ela tem que se dar valor, ela tem que ir atrás do que ela quer, ela não pode aceitar não como resposta. Sim. É muito difícil a gente impor respeito. Eu acho que mas é bem aí, eu acho aí. que é bem aí mesmo que eu me enquadro, que eu sempre me dediquei tanto, tanto, tanto ao trabalho e a minha vida destinada e ligada ao vinho,
que, enfim, durante todo o tempo que eu trabalhei em São Paulo, enfim, sou super respeitada, até aqui em Curitiba, e lá em São Paulo, inclusive, mas é muito exatamente isso, porque as pessoas que têm minutos de trabalho comigo conseguem entender o quão tão é importante o vinho na minha vida, não só na parte do produto vinho, mas do trabalhar com ele, do levar ele a mensagem do jeito que tem que ser, sabe, a dedicação. Eu acho que é aí que... Vou te fazer uma comparação agora. É mesmo como o vinho. Existem vinhos que são leves, gostosos, fáceis de beber. É como um jovem profissional, entendeu? Alguém que está começando na carreira. Ele tem algo para te dar, para te oferecer? Tem. Mas é uma coisa leve, passageira, gostosa que vai passar. A gente já está num momento profissional em que a gente já tem uma consistência, uma estrutura, uma evolução, uma complexidade para oferecer, que é outra coisa. É outra experiência. Eu falo que eu sou mutável, que o que você quiser... Evolui como vinho. Que o que você quiser eu consigo fazer com vinho. A gente evolui. Mas é isso, eu queria agradecer de novo, dizer que foi um dia muito, muito legal. Aqui a gente está numa parte que é onde fazem os piqueniques, isso aí, né? Isso, a gente tem visita guiada todos os finais de semana e tem as áreas de piquenique também. Né? A gente faz eventos fechados para grupos e realmente é uma delícia. Vim aqui passar o dia tomando vinho, conversando. Tem uma cesta de piquenique isso. Deliciosa, comidinhas, então vamos brindar aí. E te agradeço. Nossa, muito obrigada. Isso mesmo. Mulheres do vinho, fortes. Isso aí. E aguente, né? Aguente.